Este ano, entre as novidades do painel Telebrasil, merece destaque a presença de grandes lideranças internacionais em nossa programação. Nos últimos dias, além de representantes do setor de telecomunicações, tivemos o privilégio de receber nomes como Maurício Clever Carone, presidente do BID, que esteve aqui hoje, inclusive, Margrethe Vestager, comissária da Agenda Digital da União Europeia, entre outros que navegaram pela dimensão estratégica da agenda digital. E mantendo esse compromisso, convido agora o diretor da OCDE, Andrew Wyckoff, para uma apresentação muito aguardada sobre os efeitos da conectividade no desenvolvimento econômico e social. Andrew, seja muito bem-vindo ao Painel Telebrasil 2021. É um prazer tê-lo conosco esta manhã. É com você. Bom dia, eu sou Andrew Wyckoff, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da OCDE, cuja sede fica em Paris, na França. É um prazer estar com vocês aqui hoje para participar dessa conferência, que ocorre num momento bastante propício, pois nós continuamos a enfrentar a Covid-19 e os desafios que são enfrentados pela indústria de telecom, incluindo o Brasil. É um prazer participar dessa conferência de forma virtual e nós vimos nos últimos 18 meses a importância dessas conexões virtuais e ficou demonstrada a importância da conexão de banda larga confiável, que é importante para a transformação digital, colocando as sociedades em contato umas com as outras durante a pandemia de Covid. A OCDE estabeleceu um arcabouço de políticas integradas digitais com 7 dimensões que ajudam os países a enfrentar essa transformação digital. Acesso à banda larga é um pilar fundamental, sem o qual não existe transformação digital. A transformação digital traz muitas promessas para o Brasil e, apesar de um progresso sólido no início dos anos 2000, o Brasil precisa urgentemente de novo bem-estar, de mais bem-estar social, progresso social, e sabemos que as políticas de transformação digital têm um papel fundamental nesse sentido. No final de 2020, nós lançamos 2 relatórios sobre este assunto, e o primeiro fala sobre a digitalização no Brasil e o segundo fala sobre a análise de transmissão e telecomunicações da OCDE no Brasil em 2020. Eu tenho o prazer de apresentar os achados desses 2 relatórios em mais detalhes hoje, pois eles diretamente tratam dos desafios que o Brasil enfrenta para expandir a conectividade. O objetivo da análise foi analisar a performance dos mercados de telecomunicação e entender como os arcabouços regulatórios e políticos interagem, para estabelecer e nos dar uma boa base para estabelecer recomendações para a reforma regulatória que são fundamentais para um ambiente convergente de telecomunicações. No fim das contas, o objetivo geral foi melhorar a conectividade no Brasil, e que é entendido como acesso a conexões de alta qualidade e serviços de telecomunicação a preços acessíveis, pois eles são a espinha dorsal da transformação digital. Como preâmbulo, como vocês todos sabem, expandir a conectividade no Brasil certamente é um desafio multidimensional. Primeiro, a característica geográfica do país cria dificuldades no sentido de conectar as áreas rurais, por exemplo. Para colocar isso em perspectiva, especialmente as dimensões geográficas do Brasil, o Brasil é aproximadamente 8 vezes o tamanho da França e da Espanha juntas. E compreende aproximadamente 60% da floresta amazônica em suas fronteiras. Também tem um arcabouço institucional complexo e as diferentes definições de serviços e serviços legados que existem. O Brasil tem múltiplas camadas de governo, federal, estadual, municipal, cada um com sua função. Ao redigir o relatório,
nós deveríamos dizer que as reformas foram aprovadas em outubro de 2018, algumas reformas que afetam o arcabouço regulatório. Eu vou brevemente estabelecer o cenário falando de alguns desenvolvimentos do mercado de telecomunicações. Aqui temos os serviços móveis, que são drivers fundamentais para o serviço no Brasil. As bandas largas móveis mais que triplicaram, passando de 59,2 milhões para 209 milhões de assinantes. Mas ainda continuam existindo lacunas na banda larga, especialmente quando comparamos com os países da OCDE. Em junho de 2019, a penetração da banda larga fixa no Brasil alcançava mais ou menos 16 assinantes para cada 100 habitantes, o que se compara a uma média de 41 para os países da OCDE, ou seja, estamos significativamente abaixo desse benchmark da OCDE. Os desafios também persistem em termos de disponibilidade e qualidade da banda larga em comparação com em comparação com países OCDE. No Brasil, a conectividade divide o acesso à banda larga, mas também é dividida pela qualidade da conexão. No fim das contas, queremos que as pessoas sejam bem conectadas e um bom indicador para a qualidade é a velocidade de conexão. Detectamos diferentes medições de velocidade nesse slide aqui, podemos ver que o Brasil está bem abaixo da média da OCDE em termos de velocidade de conexão e, de acordo com os dados do MLab, a velocidade de download era de 4,8 megabytes por segundo em maio de 2019, em média, o que se compara com uma média da OCDE de 26,8 megabytes por segundo. Em relação à TV por assinatura e os mercados de telecomunicações são concentrados, mas a TV fechada começa a perder assinantes. São dois diferentes fatos aí. A TV por assinatura, dois players têm uma emissora responde da TV aberta por mais de 51%. E dados da Anatel dizem que entre 2014 e 2019, a TV paga brasileira perdeu 3,8 milhões de assinantes. Entretanto, novos players como os OTTs, como chamamos, estão cada vez mais aplicando pressão em termos de mais conteúdo audiovisual, ofertas e modelos de negócios. A Netflix é um exemplo de OTTs e na análise mencionamos diversos serviços de vídeo sob demanda, on demand. E em 2018 temos a indicação das assinaturas de OTT no Brasil, que estava de mais ou menos 21,3 milhões de usuários, uma base de assinantes que está em constante crescimento desde 2011. A análise também buscou duas principais fraquezas nas comunicações no Brasil. A primeira é que os impostos gerais para telecomunicações no Brasil são altos, comparativamente. Segundo, em termos do arcabouço político e regulatório e a falta de design institucional levam a uma dificuldade de se adaptar a um ambiente cada vez mais convergente e diferentes definições de serviço e regulamentações também antigas que persistem. Existe um regime de licenciamento complexo e que pode levar à arbitragem regulatória. Além disso, o Brasil tem múltiplas camadas de governo, federal, municipal e estadual, que aumentam o desafio para se alcançar uma política coordenada e coerente. Aqui nós temos uma visão geral de recomendações selecionadas no relatório. No tempo disponível, não vou conseguir entrar em detalhes sobre cada uma delas, eu vou dar só uma visão bastante geral de cada uma delas, e eu sugiro que vocês visitem nosso website e baixem o relatório completo e o leiam em detalhes. O relatório recomenda ações em 4 áreas principais. Primeiro, melhorar o ambiente regulatório e político. Segundo lugar, melhorar os impostos, tarifas e taxas. Melhorar também a remoção de barreiras para a implementação e também o desenvolvimento da concorrência e fortalecer o mercado de forma geral. Eu vou basicamente falar sobre cada um desses brevemente e, à medida que as convergências progrediram e com o empacotamento
do serviço de comunicação, os contornos entre o serviço de telecomunicação e a e conexão se tornaram mais borrados. E o relatório recomenda se adaptar o design institucional para um ambiente convergente. Especialmente o Brasil deveria criar uma reguladora convergente em que uma única entidade deve definir o espectro para o serviço de telecomunicação e transmissão. E também recomendamos uma entrada no mercado mais fácil, com um regime de licenciamento de uma única classe para o serviço de telecomunicação e transmissão. Outros países da OCDE fizeram isso, o tipo de registro de licenciamento desde o final dos anos 90, ou seja, mais de 20 anos. Essa licença de classe única pode ajudar o Brasil a diminuir os impostos e a arbitragem regulatória. Também recomendamos que vocês removam as restrições categóricas para integração vertical na cadeia de valor da TV paga. E a avaliação deve ser conduzida caso a caso. Em geral, o Brasil deve intensificar a coordenação de políticas em todos os níveis de governo. Um alto nível de complexidade de cobrança de impostos no setor de telecomunicação no Brasil é bastante complexo. Isso traz uma alta carga em um setor que pode ter muitos reflexos, poderia ter muitos reflexos positivos na economia. Recomendamos que o Brasil harmonizem os serviços de telecomunicações entre estados, o chamado ICMS, e o reduza. No longo prazo, o Brasil deve fazer uma reforma fundamental do arcabouço de impostos indiretos cobrados desse mercado. O Brasil também deve reduzir as barreiras à entrada no mercado, garantindo acesso justo e não discriminatório aos direitos de transmissão. E, alinhada com essa recomendação, o Brasil também recomenda a implementação fácil de infraestrutura de pequenas células de imediato, e por isso nós aplaudimos os criadores de políticas no Brasil nesse sentido. As redes de comunicação e que levam a essa transformação digital, precisamos não apenas implementar uma estrutura de fibra na rede de telecomunicações, mas o Brasil também deve monitorar de perto os efeitos da reforma regulatória recente sobre a renovação de licenças de espectro e seu impacto na entrada no mercado e concorrência nos mercados móveis. E também deve planejar o 5G de forma a garantir um mercado competitivo, especialmente com novas legislações permitindo a renovação bem-sucedida dos espectros. O Brasil deve eliminar a cobrança de impostos sobre a internet das coisas e estabelecer um plano separado para a internet das coisas e também eliminar todas as restrições de roaming para a internet das coisas. Por fim, as políticas governamentais também têm um papel fundamental em expandir o acesso à infraestrutura. A implementação bem-sucedida de redes deve se tornar uma prioridade para o país. O Brasil deve coordenar as entidades em diferentes níveis do governo para trabalharem juntas e implementar a conectividade de banda larga. Por fim, o Brasil deve promover serviços públicos de audiovisual progressistas, melhorando a coleta de dados para a criação de políticas baseadas em evidências. Eu vou encerrar com as principais questões que foram levantadas nessa análise. A primeira é nós preenchermos essas lacunas digitais, são desafios multidimensionais. Nós temos dificuldades nesse sentido. O Brasil tem um arcabouço institucional complexo que requer coordenação em múltiplos níveis de governo. Então, o que fazer para uma transformação digital de sucesso e melhorar as habilidades digitais, oferecer incentivos fiscais para as empresas investirem em tecnologias digitais, especialmente as pequenas e médias empresas, e melhorar o financiamento para STEM.
matemática, ciência, tecnologia e engenharia. Tudo isso é necessário para estabelecer essa fundamentação para a transformação digital. No fim das contas, isso ajuda o país como um todo. Vimos isso em 2012 no México. Nós precisamos reduzir a carga fiscal sobre as telecomunicações e incentivar a concorrência. E são dois elementos fundamentais para diminuirmos os preços. A coordenação entre diferentes níveis de governo e uma abordagem do governo como um todo para a transformação digital necessária. Não há transformação digital sem transformação fiscal. Estabelecer uma reguladora convergente é fundamental para o arcabouço institucional brasileiro. E a necessidade de garantir a independência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve ser baseada em regras transparentes e justas. E, por fim, eu preciso dizer que melhorar a conectividade na transformação digital no Brasil vai acelerar a recuperação da Covid-19 e injetar muitos recursos na sociedade brasileira. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite para participar desse seminário. Obrigado. Em nome do presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, eu agradeço a participação do diretor da OCDE, Andrew Wyckoff, que ofereceu aos participantes do painel Telebrasil uma visão moderna e atualizada dos efeitos da conectividade no desenvolvimento econômico e social dos países em crescimento. E muito obrigado também aos participantes que estiveram conosco até aqui. A agenda do painel Telebrasil 2021 ainda terá grandes atrações no período da tarde. Logo mais, às 14h, iniciamos o segundo bloco de keynotes setoriais, com a participação do Márcio Couto, professor da FGV, e do Ricardo Muti, presidente da Cisco do Brasil. Duas referências que irão aquecer o debate do segundo painel de hoje, a Agenda Digital para a Década, que começa às 14h30. Não percam. E a partir das 16h, abriremos o segundo bloco de webinars do painel, que promete movimentar ainda mais nossa tarde com assuntos de grande interesse do setor de telecomunicações, autorregulação, regtech e modernização regulatória, OperRAN, oportunidades e desafios, e ainda Internet das Coisas, cenário atual e perspectivas. Como sempre, a programação completa do evento e os detalhes da nossa agenda, incluindo os cursos sobre novas tecnologias patrocinados pela Huawei, você sabe, encontra aqui no site do painel telebrasil.org.br, que aparece aí na sua tela, né, Gustavo? Excelente, Carla. Ainda temos aí muitas atividades no período da tarde. E agora, um momento de homenagem que a Telebrasil presta ao engenheiro e economista César Rômulo Silveira Neto. César Rômulo é parte da história da Telebrasil e do setor de telecomunicações. Como destacado profissional, sobretudo durante os 15 anos que se dedicou à Secretaria-Geral da Febratel, da Telebrasil, do Sind Telebrasil, hoje Conexis, e também da Contic, foi diretamente responsável pela articulação institucional de muitos posicionamentos setoriais, contribuindo para o aperfeiçoamento do ambiente regulatório do setor e seu protagonismo na agenda digital brasileira. César Rômulo nos deixou em julho deste ano, mas seu legado permanece também no painel Telebrasil, que por muitos anos contou com sua inestimável capacidade de formulação e liderança. Como parte desta homenagem, a Telebrasil concedeu a César Rômulo Silveira Neto reconhecimento póstumo como sócio honorário da entidade, uma distinção aos personagens do presente e do passado que contribuem ou contribuíram significativamente para o desenvolvimento do setor de telecomunicações. Nossas homenagens também aos familiares, amigos e colegas de César Rômulo. O painel Telebrasil volta com vocês a partir das 14h.